Pois é, hoje é 29 de outubro, nós celebramos hoje o Dia Mundial da Psoríase. A data foi escolhida para conscientizar as pessoas de que, apesar de não ter cura, a psoríase tem controle e o tratamento pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E nós recebemos com alegria, aqui no Santo Café, a dermatologista Ana Maria Quinteiro, para responder todas as dúvidas que nós e que você, telespectador da TV Pai Eterno, possam ter sobre esse assunto. Doutora, bom dia, seja bem-vinda aqui à TV Pai Eterno. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. A senhora está servida do café, do suco, o que a senhora prefere? Obrigada, do suco também. Do suco, então tá bom. Tem açúcar esse suco? Não tem. Para mim não é necessário. Não é necessário? Não. Ah, então tá Tá bom. uma delícia o suco, viu, doutora? E você prefere o Eu suco? já dei uma experimentadinha aqui no suco. É? Você vai tomar o café? Café. Ah, tá. Porque é o santo café, né? Se não tiver o café, nós vamos ter um problema aqui. Porque... Aí, quem fez o café será hoje, hein, irmão? Porque parece que você chegou mais tarde hoje. Pelo que eu tô vendo, não foi você. Porque esse café tá forte. Não, irmão, lembra que o senhor ontem me mandou uma mensagem dizendo: amanhã não esquece de colocar o pão de queijo para achar mais cedo. Esse pão de queijo tá com cara que é de padaria, Caíssa. Desculpa, tá bonito. Ô, doutora, mas ele tá com jeito que é de padaria. Pode experimentar que tá tudo uma delícia. Ah, viu? tá ótimo. Obrigada. Mas então vamos começar aqui o nosso assunto. Complexo, hein, irmão? Que é complexo, mas é um assunto de interesse das pessoas que... Penso que talvez a pessoa nem saiba que tem essa doença. O que é a psoríase, doutora? Pois é, a psoríase é uma doença inflamatória crônica e que se manifesta como placas vermelhas, às vezes elevadas e descamativas. E o acometimento muito frequente de ocorrer é tanto em cotovelo, joelhos e couro cabeludo. E às vezes ela aparece só no couro cabeludo e a pessoa pensa que está com uma caspa. E aí é muito confundida com uma caspa. E às vezes aquela caspa com difícil tratamento, que não melhora com nada, pode ser uma psoríase. E ela não sabe disso, né? Ô, doutora, já no início, bem no início, quando está começando a psoríase na pessoa, ela já é perceptível assim? Ela já começa com essas inflamações assim, na pele? Ela já começa a ser bem visível. E um problema grande é quando ela é mais extensa e fica visível e pode ser confundida com uma doença contagiosa. E a gente tem que passar isso, que é uma doença que não passa para ninguém, é individual. Interessante. Então, por exemplo, um casal que às vezes um dos cônjuges tem, não vai passar para o outro. Não vai passar para o outro. Mas como é que então se desenvolve essa doença? Essa doença tem vários fatores envolvidos. A gente não sabe uma causa específica, mas a questão genética tem uma base. Inclusive, a gente consegue identificar, às vezes, uns parentes que têm psoríase. Tem alguns casos que não se consegue. Mas tem outros fatores também que são chamados fatores desencadeantes. Então, a pessoa tem uma base genética e, às vezes, ela tem muito estresse, um estresse muito intenso. Aí, aquela lesão, ou ela pode surgir, ou ela pode agravar durante esse período. Outro fator também que desencadeia é a infecção. Às vezes, ela tem uma infecção de garganta, aquela manifestação surge, ou então ela já tem a psoríase e se agrava depois dessa infecção. Até mesmo se ela tiver, por exemplo, ela teve uma queda e arranhou o joelho, pode surgir uma lesão no joelho, porque o trauma pode ser também um fator desencadeante. Tem medicamentos e outros fatores também que podem influenciar nesse aparecimento. E como que é feito o diagnóstico? Tem como a pessoa prevenir, alguma coisa assim? Prevenir é difícil, já que você tem uma base genética envolvida no aparecimento, mas o diagnóstico, na maioria das vezes, é feito pelo médico dermatologista e o diagnóstico, na maioria das vezes, é clínico. Então, algumas vezes a gente precisa de exame complementar. Mas a grande maioria, você vê aquelas placas vermelhas, descamativas, nas localizações, né? Cotovelo, joelhos, às vezes região lombar, é bem característica a manifestação clínica. Bom, ela tem a sua origem, não é transmitida de pessoa para pessoa,
não tem cura, pelo que eu estou entendendo, mas quem tem a doença sofre com certeza muito preconceito por conta disso, né? Porque esteticamente não é agradável. Esse é o principal desafio dessa doença. Muito, inclusive as pessoas sofrem muito com isso, né? Porque as lesões são muito visíveis e quando ocorre, porque ela pode ocorrer em qualquer idade. Inclusive quando ocorre em criança, as outras crianças às vezes não querem sentar do lado ou então fica chamando a atenção daquele tipo de lesão que aquele paciente tem. Então afeta demais a qualidade de vida dessa pessoa. Porque ela, por exemplo, já tem um relato de paciente sentar no ônibus e não tem ninguém para sentar do lado porque viu que ela tem as placas. Outro relato do paciente que entrou na piscina e uma piscina pública, todo mundo, um a um, foi saindo da piscina. Constrangedor, então, né? É muito, para quem é portador é muito triste às vezes. E você tem um número, assim, tem muitos casos no Brasil de psoríase? Tem muitos casos, eles falam em torno de 2, 3% da população brasileira tem psoríase. Então, são muitos casos. É muita gente. É muita E o que a pessoa sente? Sente coça? Como que é? Eu conheço pessoas que têm psoríase e, às vezes, para disfarçar um pouco, as pessoas usam blusa sempre de manga comprida, bem fechada. Isso é bom, é ruim? Se coça, vai causar mais coceira, aumentar? Na verdade, as pessoas ocluem, né? Fecham, usam roupas, mas por conta dessa questão do preconceito, para que as outras pessoas não vejam e fiquem com medo do contágio, que não é contagiosa. Mas o ocluir não tem relação com melhora ou piora, não. A gente fala, claro, que a exposição solar, banhos de sol, nos casos mais leves, até melhora a psoríase. Então, o ocluir evita, às vezes, uma melhora, porque o sol pode ser um fator de melhora. Entendi. E a gente brinca com os pacientes, que o dermatologista manda correr do sol. Quando a gente fala, olha, pode tomar sol, que é bom, é porque funciona. E em muitos casos melhoram. Mas não os casos leves, sol, né? Não. E não é qualquer sol. A gente orienta de jeito nenhum. E tem o tempo, né? A gente pede para tomar 10 minutinhos antes das 10, depois das 4 da tarde, um sol mais leve. E é um sol que a gente chama terapêutico. Não é aquele sol que você fica bronzeando de um lado para o outro, não. Nada disso. Eu conheço, como eu já disse, né, eu conheço várias pessoas que têm psoríase. E sempre falam, quando eu estou emocionalmente ruim, piora tudo. Então, o paciente que tem psoríase, que já faz um tratamento com dermatologista, é importante ele também fazer um tratamento com a psicóloga? Vários especialistas, às vezes, nos ajudam nesse tipo de tratamento, né? Tem pessoas que têm alguma coisa leve, o psicólogo pode ajudar, mas tem gente que tem uma depressão bem severa, então, às vezes, até a ajuda psiquiátrica nós precisamos em alguns casos. Entendi. Às vezes pode acometer a articulação, em alguns casos, em torno de 40% dos psoriáticos podem ter acometimento articular. Pode dar em interfalangianas, dos dedos das mãos, né? Essas juntas dos dedos das mãos. Joelhos, tornozelo, né? Pode ter o acometimento pela artrite psoriásica. No caso, o reumatologista é de grande ajuda aí para auxiliar na condução do caso. E a queda de cabelo acontece também? Normalmente não. Não? Porque normalmente a gente pensa, né, que dá muito assim no couro cabeludo. No couro cabeludo, mas na maioria das vezes a psoríase não está associada à queda de cabelo. Tá? Digamos que a principal dificuldade é realmente o preconceito. Principalmente. Agora, tem alguns casos, porque a gente gradua a psoríase em relação à severidade. Então, tem casos que são muito leves, que às vezes um hidratante, uma pomada anti-inflamatória melhora. Outros casos que não é suficiente, né? Tem umas formas moderadas, que aí precisa fazer fototerapia, que a gente chama, uma
um tipo de terapêutica feita em cabines. Não é aquela cabine de bronzeamento artificial, é diferente. E aí, essas sessões de fototerapia são indicadas nessas formas moderadas. As que não respondem ao que o paciente não pode fazer, porque ali é feito em sessões, às vezes 2 vezes, 3 por semana, e a pessoa trabalha ou mora num local que não tem acesso, tratamentos sistêmicos podem ser utilizados. Alguns em forma de comprimido, outros injetáveis, né? Então, existem sequências. A gente diz protocolos de tratamento para psoríase hoje, que tem casos que, mesmo grave, o paciente pode chegar a ficar sem placa ou quase sem placa. Que bonito. Então, hoje a gente já tem expectativa de bons tratamentos, né? E no cuidado com a psoríase, o dermatologista, o médico indica também a questão do banho. Tem que ser tomado banho em água fria ou não? Não tem isso? Normalmente as lesões como ficam muito secas, então a gente orienta tudo aquilo que resseca deve ser evitado. Então você tem razão. O banho mais frio, né? Um morninho quase frio, rápido, sem bucha de preferência, porque tem alguns pacientes que querem esfregar as escamas e tirar com a bucha. E a gente orienta que é o contrário, porque quando você esfrega, lembra o que eu falei que o trauma pode induzir? E vai piorar. Vai piorar o quadro. Então, não deve ficar esfregando bucha, não deve tomar banho quente, então um banho rápido, mais frio, sem bucha e um hidratante após o banho. Nós estamos recebendo aqui a doutora Ana Maria Quintero, que é dermatologista. E eu quero aproveitar para lembrar que, para muitas pessoas, os cuidados dermatológicos são supérfluos, são estéticos. E não é isso. Porque quando a gente fala da pele, a gente fala, acho que é a maior parte do nosso corpo. E tem problemas graves que nós temos, né? Que a gente tem que ter no cuidado diário com a pele. Poderíamos falar desses cuidados gerais, aproveitar para falar disso, porque não é só estética, né? Não. Inclusive, para os pacientes de psoríase, que é a nossa abordagem hoje, eu falo assim, olha, hidratante para você não é cosmético, hidratante para você é medicamento, porque é super importante para a melhora da pele. Inclusive, quando você está com a pele que está muito irritada, se coçando pelo ressecamento, o hidratante, às vezes, você passa, melhora. Exato. Então, e lembrar que não é só passar o hidratante, é também esses cuidados com o banho, que eu acabei de citar, também são importantes em relação a evitar esse ressecamento e consequente coceira, né? Que a pele pode dar quando ela está ressecada. E lembrar que a pele seca, se ela coça, por exemplo, a pessoa vai coçar uma área que não tem uma placa de psoríase. Por exemplo, ela pode surgir naquela área que ela está coçando. Então, por isso que a hidratação, nesse caso, é muito importante. Passar hidratante e evitar as condutas que ressecam a pele. Doutora Ana, eu sei que cada médico, né, tem uma linha de trabalho. Eu quero até mandar um abraço para a doutora Beatriz, que é dermatologista, você conhece? Um amor. Ela é muito abençoada. Com certeza. E ela costuma sempre dizer, quando a gente vai lá, ela também fala, hidrata a pele, hidrata a pele. Sim. Mas ela fala, não precisa pensar que tem que comprar aquele creme caro, caríssimo, não. Qualquer creme, tanto hidratante, se você passar com frequência, ele vai hidratar. Você também tem essa linha de pensamento? Na verdade, o hidratante tem alguns que são cosmeticamente o toque mais agradável. Mas não quer dizer que esse é... Só tem que ser esse. Marca isso, não. Realmente hidrata. Agora, claro que tem aqueles com desenvolvimento em relação ao toque, né? Melhor. Sim. A gente fala que aquele produto que você usa, que é agradável para você, que você sente um toque bom, que você aquilo não te está não está te incomodando nada, perfeito. Então esse hidratante é o seu. Continue usando. É tão importante cuidar da pele. Exatamente. E a senhora falou do banho. E Caísa também, que veio do interior, sabe daquela bucha vegetal. Sim. Né? E que agora vende até em supermercado, aquela bucha. E tem também agora esses outros formatos sintéticos. Mas pelo que você
porque o que a senhora disse, não é legal esfregar aquilo como se não houvesse amanhã, independente da psoríase. Tem que ser um toque mais suave. De preferência, sem bucha, gente. Não precisa. Não há necessidade. A gente fala que a bucha... Existem duas culturas aí que se juntaram que eu acho que não foi muito boa. A europeia e a indígena. O índio toma banho toda hora e o europeu não tomava banho todo dia, toda hora, igual o brasileiro. Aí o brasileiro juntou o europeu tomando banho de bucha e sabonete e o índio tomando banho toda hora. Não é uma boa combinação para a pele, é muita agressão para essa pele. Então o banho, e principalmente quem tem doenças de tipo dermatite atópica, que a pele já é seca por natureza, a própria psoríase, né? Esses pacientes, ele tomam muito banho e usa bucha, a pele destrói a barreira cutânea. Exato. O pessoal está conferindo algumas imagens. Agora, pronto, já viram tira, que eu acho que não combinou, não. Né? Porque, de fato, as imagens não são agradáveis. Aí é psoríase. Psoríase. Mas as imagens não são agradáveis se a gente está tomando café. Mas tudo isso eu estou falando com muita sinceridade. Acontece, é importante mostrar, né, para as pessoas verem qual é a doença, mas eu acho que não ficou muito agradável, não. Mas as pessoas que têm a doença reconhecem essas ali são casos mais agressivos, né, que nós mostramos, não é isso? Não, pelo que eu vi, não são tão agressivos. Não são tão agressivos. Existem mais agressivos, Existem né, mais, inclusive de acometimento 90% da superfície corporal, né? Nossa. Que é uma forma eritrodérmica. Então, e no rosto acontece? O rosto é menos frequente. Geralmente, quando ocorre na orla do cabelo, né? Porque como acomete muito no couro cabeludo, próximo na face, nessa área da orla do cabelo é uma região que a gente costuma ver. E quando fica visível assim, o paciente com psoríase fica muito incomodado, porque dando na face, como é que ele vai esconder, né? É verdade. E a máscara hoje não cobre tudo, não né? cobre. Não verdade. Deixa eu dar aqui alguns recados de pessoas, agradecer a audiência de quem está nos acompanhando aqui, a Lourdes Laurindo, lá do Rio Grande do Sul, está nos acompanhando, a Najara Sampaio, também mora na Bahia, faz parte da família dos filhos e filhas do Pai Eterno, obrigado pela sua participação. A Maria Penha Caldas, todos os dias está conosco, já é associada há algum tempo, gosta de ficar bem informada através da TV Pai Eterno, obrigado pela sua participação. Também a Senilda Kaufmann, também agradece por graça cansada, pede a graça de um emprego para o filho Tomás. Obrigado por sua participação. Também a Maria de Fátima Carneiro e a Maria José Faustino, que estão nos acompanhando e comentaram lá no Instagram da TV Pai Eterno. Ótimo. Tem outras pessoas também participando com a gente. Daniela Martins, um abraço, viu, Daniela? Muita paz e luz aí para a sua vida. Quem também está com a gente, Cerqueira, está dizendo aqui no Instagram também. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome direitinho. Cerqueira, Eliane Cerqueira, um abraço para você, paz, bênção do Pai Eterno para a sua vida. E a gente espera, irmão, que todos que estão nos acompanhando, que todos que estão com a gente vivendo aqui esse momento do Santo Café, possam cuidar mais de si, através da opinião da doutora, né? Sem dúvida, né? Dos ensinamentos dela. Exato, e os cuidados são simples. Essa dica do banho, por exemplo, a cultura do povo com banho é muito engraçado, porque você vai em determinadas casas, tem a bucha, tem um escovão, tem uma escova daquela para poder esfregar o pé, tem pessoas que, antes de entrar em casa, lava o pé lá no tanque, e é uma agressão ao corpo, né, doutora? A bucha, às vezes a escova, se você anda descalço na lama, é uma boa opção, né? Para você lavar o pé. Sim, aí é o caso extremo, né? Mas o dia a dia não tem essa sujeira para você estar esfregando tanto, né? Não tem. Quando estávamos aqui nessa realidade do tempo mais seco, aqui na região centro-oeste, mas que ainda está acontecendo em várias regiões do Brasil, o banho exige ainda um pouco mais de cuidado, né? Para não agredir a pele que já está
digamos, sofrendo com esse tempo seco. A gente tem na pele uma barreira, né? A gente fala 3 barreiras, uma física, uma biológica e uma química. E na hora que você toma o banho, esses lipídios que a gente tem nessa barreira cutânea, eles vão sendo eliminados pelo ralo. E se você não tem esse cuidado de evitar bucha, de evitar o banho quente, realmente você está agredindo e fazendo buracos na sua barreira. E aí fica susceptível a várias coisas. Porque como essa barreira biológica que a gente tem, que tem fungos, bactérias, do jeito que falam do microbioma intestinal, a gente tem um microbioma cutâneo também. E esse banho quente, a gente agride muito esse microbioma. Agride muito também essa barreira lipídica. Então, se a gente puder ter cuidado em relação ao banho e ter o cuidado em relação a essa hidratação, esse tempo seco passa muito suave. Agora, o contrário, você sofre muito. É coceira, é alergia, porque como você abre buracos nessa barreira cutânea, muitas substâncias que você entra em contato naturalmente no dia a dia, não faria nada se você está com essa barreira íntegra. E aí, quando você entra em contato diretamente com essa barreira, com esses locais onde permeia mais facilmente essa substância, você vai ter dermatites de contatos, alergias outras, a atividade das dermatites atópicas, tudo por conta dessa barreira destruída. Doutora Ana, nós temos participações, a Francisca Alves, ela nos conta aqui que o Eric Davi, ele tem 4 anos, tem problemas renais, já fez transplante, houve rejeição, hoje faz hemodiálise, está com a imunidade muito baixa. Essa imunidade baixa contribui para que a pessoa possa desenvolver uma psoríase? Não só no caso do Eric, mas assim, todas as pessoas que têm imunidade baixa. Se ele tem uma imunidade baixa e ele não tem nenhuma propensão, não. Não, né? Não. Ele pode estar propenso mais a infecções cutâneas, outro tipo de patologias. Mas a psoríase em si, ele tem que ter uma susceptibilidade de base. Entendi. E uma última pergunta é sobre essa garrafinha aqui de álcool gel, que a gente trouxe agora por conta da pandemia para o nosso dia a dia, mas que às vezes causa um prejuízo aqui nas nossas mãos. O que a gente faz, hein? Para poder conviver bem com esse cuidado necessário, mas para não prejudicar nossas mãos. Do jeito que a gente orienta em relação a lavar as mãos, você lava as mãos, mas você também tem que hidratar as mãos. E o álcool gel é a mesma coisa. Se você usa álcool gel, você tem que hidratar bastante essa mão, porque é outro fator de ressecamento. Hoje é muito frequente na consulta os pacientes com dermatite de contato irritativa pelo abuso da lavagem, do uso do álcool gel, muito, muito frequente agora, nessa época de pandemia. Então, a gente tem que orientar, hidratar bastante, usou álcool gel, hidratar a mão, lavou a mão, hidratar. Porque senão, daqui a pouco, a mão fica toda ferida e cheia de dermatites de contato irritativa. Muito bem, quero agradecer então a doutora Ana Maria Quintero, dermatologista, por sua participação e pelas dicas tão esclarecedoras para nós hoje, nesse Dia Mundial de Combate à Psoríase. Obrigada, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui.